Bom, a mim não me convenceram absolutamente nada. Eu devo dizer que tomei conhecimento deste tema precisamente há uma semana, e depois ele tem vindo a ser também, e bem, muito mediatizado esta semana. Não me convenceram absolutamente nada. Acho que foi uma gestão desastrosa do ponto de vista da comunicação, mas mais importante que isso. Acho que isto reflete 3 problemas que, infelizmente, são mais comuns do que nós pensamos na política em geral. Portanto, nós temos aqui uma situação que dura mais de um mês, creches, centros de saúde, escolas, lares, etc. Ficamos a saber que há fugas no sistema, 35% de fugas no sistema, que os reservatórios de água estão com 10% de capacidade. Quais é que são os 3 problemas? Primeiro, é esta ideia de que o Estado, neste caso o poder local, a falhar naquilo que é mais essencial. Ou seja, o poder político devia convencer-se que não existe nem para nos evangelizar, nem para nos divertir, nem para inaugurar museus pomposos da água. Existe para este tipo de coisas, para haver água nas torneiras, para haver segurança nas ruas. E se falha nisso, falha no mais essencial, e isso parece-me que é absolutamente lamentável. Depois, a segunda coisa que se vê cada vez mais na elite política é a incapacidade para associar as causas às consequências. Portanto, não se planeia ao óbvio. Era óbvio que, havendo um aumento de população como houve, creio que de 16% nos últimos 10 anos, ia aumentar o consumo de água. Quer dizer, qualquer pessoa com 2 dedos de testa percebe isso. Porquê que não se percebeu isso? E mais no verão ainda por cima, não é? E mais no verão ainda por cima, mas quer dizer, a questão até vem, eu acho que não se pode também culpar a onda de calor, agora as alterações climáticas, etc. Quer dizer, isto era perfeitamente previsível. Depois o aumento de ocupações ilegais de terrenos, de bairros ilegais, onde toda a gente sabe que se fazem puxadas ilegais de eletricidade, de água que depois não é faturada. O caso do bairro da Pena Joia, também ninguém, agora vem a Presidente da Câmara com um discurso um bocadinho dúbio, também parece querer atribuir também aí culpas, mas também não fez nada do que estava em seu poder. E depois, esta desresponsabilização, que é a culpa é das alterações climáticas, ou a culpa é do governo, a culpa quiçá será de Pedro Passos Coelho, ainda não se lembrou de dizer isso. E outro sinal que se vê aqui, também só termino só com isso, que é que tem a ver com a questão do SMAS, que é um péssimo hábito transversal a todos os campos políticos, não é um exclusivo da esquerda, também acontece à direita, que é a ideia de que se atribuem cargos em que é preciso ter competências técnicas e que são atribuídos por critérios políticos, de lealdade, de cumplicidade, do que seja. E isso depois, quem paga por isso, a fatura, não é? São as populações, são os contribuintes, e não me parece que isso esteja certo. E depois, políticos que se afastam o mais possível das consequências das suas ideias. A Presidente da Câmara foi eleita por Lisboa, antes de ser Presidente da Câmara da Almada, vivia em Paris, e agora é Presidente da Câmara da Almada e vive em Lisboa. Portanto, nós temos muito boas ideias, mas longe das consequências do que fazemos ou do que não fazemos, que é o caso aqui. Ana Bárbara, em 2026, 10 km da capital, de uma capital europeia, é admissível este... Eu acho que não é admissível. Tem-se falado muito do aumento do consumo de água, a Teresa também falou disto, mas a verdade é que, ainda que a Presidente da Câmara da Almada meio assuma que isso é o motivo principal, isto não é necessariamente uma novidade, porque o consumo já tinha aumentado cerca de 15% no primeiro semestre deste ano, e, portanto, a própria Presidente da Câmara fala do maior consumo nos últimos 75 anos. Só que o Presidente da Agência Portuguesa também diz que não há um problema de seca, porque a Presidente da Câmara da Almada veio comparar esta situação à situação do Algarve. Portanto, acho que há aqui uma questão de má gestão. Aliás, não foram disponibilizados a tempo e seria um penso rápido em cima do problema, caminhões de cisterna que fossem resolver o problema da população. E creio que a Presidente de Câmara se tem escudado na ideia de uma imprevisibilidade que, na verdade, não é assim tão imprevisível. Bastava até... É um falso argumento. Olhar, é um falso argumento porque bastava olhar para estes meses anteriores. E também é verdade que no verão o consumo aumenta e, portanto, tem de haver uma resposta pública imediata. Aliás, nem tem de haver uma resposta. Tem de não haver um problema. Tem de haver furos que estejam a funcionar em permanência. Muitos dos furos que servem à Almada estão no concelho ao lado, no Seixal, que também tem criado alguns problemas jurídicos. E algum contencioso, mas não se compreende que estejamos em 2026 com problemas de água num concelho da área metropolitana de Lisboa. Também vi a Ministra do Ambiente a dizer que a Almada se devia ter candidatado a fundos europeus, porque há uns fundos europeus para a reestruturação da rede de água em Portugal, mas a verdade é que a Almada também não esteve elegível para esses fundos até maio. Seja como for, explicou isso aqui mesmo. Seja como for, tem de haver uma resposta atempada. Portanto, não seja uma resposta, bom, seja uma precaução da própria pergunta. Estou muito de acordo. Vamos sair deste tema, Ana, escolhido por si, tem a ver com os exames, com esta crise toda à volta da correção dos exames. Temos agora a data de 17, se o Ministro garantir que está tudo a correr otimamente e que dia 17 vamos ter tudo em ordem, e temos inúmeros relatos de professores que perderam parte, não perderam, desapareceram parte das provas, não conseguem corrigir, a plataforma continua a não funcionar, enfim.
O que é que lhe parece? Dia 17 é o dia final, o dia B para o Ministro da Educação. Deixe-me só dizer que eu lamento desiludir, mas acho que também vamos concordar nesta parte. Assim não pode ser. Assim não pode ser. Vamos cancelar tem que ser mais este programa. Exato. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que parece-me que este é o caminho. Eu acho que faz sentido haver uma digitalização. Mas parece-me que a forma como isto foi gerido foi perfeitamente trágica, porque houve um investimento de 7,1 milhões de euros nesta questão da digitalização e parece-me que se correu um risco que não se devia ter corrido. Já houve um projeto piloto no ano passado com o exame de filosofia, em que aconteceram os mesmos erros que estão a acontecer agora. E, portanto, é muito difícil entender como é que se avançou para um projeto a esta escala, a uma escala global, sem que estivessem corrigidos de forma perene e eficaz os problemas anteriores. E isto com uma plataforma que o próprio Ministro diz que já quer substituir para o próximo ano. E no meio disto tudo, ele, que na verdade leva ao leme o setor da educação, acaba por se escudar na ideia da plataforma, sacudindo a água do capote para um elemento tecnológico que, na verdade, não foi a escrutínio popular e, portanto, não pode responder da mesma forma. Agora, estão as pessoas em correção. Em teoria foram corrigidos os erros, sabemos, como soubemos neste exemplo, que na prática a teoria é outra. Há agora a nova data de 17, portanto vai ser um verdadeiro exame ao próprio Ministro desta vez. E enfim, parece-me que a migração para o digital correu mal, a gestão da crise não correu melhor. Entretanto, o PSD e não o Governo veio a público dizer que os professores irão ser ressarcidos pelas horas extras, e eu digo o PSD e não o Governo porque me parece muito estranho que tenha sido o porta-voz do PSD e eurodeputado, que não faz parte do Governo, a dar esta novidade e não o próprio Ministro da Educação. Aliás, eu nem entendo como é que ele se deixa atropelar nesta questão e como é que o PSD/Governo se deixam confundir entre partido e Governo de um país. Teresa, sobre isto. Sobre isto, no geral, estou bastante de acordo. É engraçado que eu fiz exatamente o mesmo raciocínio que tu, que foi pôr aqui duas questões. Embora a minha resposta à primeira não seja exatamente como a tua. Eu não estou absolutamente convencida que a digitalização faça sentido. E acho que isto até levanta uma questão que é o secundário, de repente, transforma-se numa espécie de estágio de preparação dos exames. Os professores, os alunos, está tudo só focado na preparação dos exames. Eu não sou a favor de se acabar com os exames. Eu sei que há lobbies e determinados partidos que entendem que se deveria acabar com os exames nacionais. Não é de todo isso, mas acho que às tantas os exames se tornam o princípio e o fim do ensino e acho que isso até pode ter alguns efeitos perversos. Em relação a isto concretamente, que era a segunda questão, se está a correr bem, quer dizer, parece-me óbvio, não está a correr bem, acho que nós podemos nos perguntar porquê. E aqui, subscrevendo tudo o que disse a Ana Bárbara, também acho que tem que ser dita uma coisa. Há uma grande resistência. Eu não chamaria a este Ministro da Educação um reformista, porque eu acho que nós, para termos uma reforma, temos de saber para onde é que vamos. Não é só mudar coisas e depois sem uma ideia de um norte. Mas acho que é talvez o mais reformista, se é que se pode dizer assim, deste governo. E é o Ministro da Educação da AD, que é sempre uma coisa complicada no Ministério da Educação, que é um Ministério muito fossilizado e muito avesso à mudança. Portanto, Fernando Alexandre tinha a obrigação de saber que o seu espaço de margem para erro era quase zero. E como é que, e eu reconheço-lhe competência, quer dizer, como é que se deixa apanhar aqui? E depois esta questão que a Ana Bárbara referiu, também parece que é aqui uma desautorização, de repente aparecer um porta-voz do PSD, quando estamos a falar de uma questão central, no caso do Ministério da Educação. Portanto, acho que há aqui, por um lado, uma má vontade, quer dizer, há muita gente que desde o início queria, talvez uma minoria, mas muito vocal, queria que isto corresse mal. Mas também por isso o Ministro tinha a obrigação de fazer tudo para que isto corresse bem e não está a correr bem. Foi imprudente. Foi imprudente.